Bom, na nossa apresentação vai ser uma apresentação sobre representação gráfica, mas falando falando especificamente de programas, da classificação dos programas, para você gerar um trabalho em 3D. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existem diferenças entre modelador e um renderizador. Um modelador pode ter dentro de sua composição um plugin ou um programa adequado para poder fazer essas renderizações. Mas o que um modelador faz e o que um renderizador faz? Um modelador ele vai criar o objeto 3D. Ele não tem a capacidade de fazer os cálculos para poder gerar uma iluminação ou para gerar algum cálculo de reflexo, refração, de materiais que você utilize, por exemplo, água, espelho, vidro, ou até uma iluminação de spot, uma iluminação solar que você esteja referenciando dentro do planeta. Você não consegue fazer isso com o modelador. Existem alguns programas que fazem esse tipo de cálculo, mas não de renderização, mas apenas de visualização, como é o SketchUp, que a gente tem uma geração de texturas básicas, a gente tem uma geração de sombras também, a partir do cálculo que ele faz da geoposição, mas isso não é uma renderização, é apenas um cálculo de visual, para você identificar como isso vai acontecer após a renderização. Ok? Bom, falando de modeladores, a gente tem vários programas dentro do mercado que a gente pode utilizar para fazer esses modelos, para criar esses objetos. Eu particularmente gosto muito do SketchUp pela sua facilidade, a praticidade e a forma amigável que ele trabalha com a criação dos objetos, e a interface dele também, que é muito mais amigável que qualquer outro programa que tenha de modelagem dentro do mercado. O 3D Max, que todo mundo tem uma certa faz essa confusão entre modelador e renderizador, porque dentro do 3D Max ele já compõe um renderizador dentro dele, e já vem também o V-Ray, que é um renderizador que tem para vários outros programas de modelagem dentro do próprio 3D Max. Então as pessoas confundem como sendo o 3D Max um renderizador. Ele é um modelador, porém ele tem dentro de si dois programas que podem ser utilizados para fazer renderização, fora o renderizador default dele, que faz um cálculo básico. O Maya, que a gente utiliza para poder fazer alguns caracteres mais de jogos, para animação, essas coisas assim. O Rhinoceros, que tem uma qualidade de modelagem muito boa, mas ainda assim eu prefiro o SketchUp. Okay? E existem vários outros. A gente vai passar por todos eles, cada um explicando especificamente o que cada um faz, como faz, e ainda a gente tem alguns vídeos para demonstrar isso. Ok? Então vamos dar uma olhada no SketchUp. SketchUp é um programa que ele nasceu gratuito. Ele ainda, desde sua versão que ele nasceu com uma versão gratuita, e hoje a gente tem duas versões dele, uma versão gratuita e uma versão Pro. A versão gratuita você consegue fazer quase que todas as coisas que uma versão Pro tem, com exceções de exportação e importação que a gente não consegue. O SketchUp ele tem uma vantagem sobre outros programas, justamente sobre o que eu estava dizendo antes, com a sua forma amigável de ser trabalhado. Então vamos dar uma olhada aqui num vídeo acelerado de uma modelagem que tem dele, ok? Você vê que a gente tem um sistema de modelagem muito prático e rápido, até mesmo pelos ícones. A gente consegue fazer uma transição entre os comandos utilizados e a navegação dele, como você orbita, como que você vai para frente, como você dá zoom, como você dá um zoom out, zoom in. É muito mais prático do que em vários outros programas. Tem vários programas que já estão começando a adquirir essa forma de trabalho para dentro de si. Ok? Bom, dentro do vídeo a apresentação vai ficar disponível. A gente tem aí o vídeo para poder assistir. E qualquer dúvida que vocês tenham em cima do programa, ou queiram alguma coisa que possa estudar para trabalhar dentro do SketchUp, é só entrar em contato. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Então, pause aqui, o vídeo é meio extenso. Então vamos para a próxima. Vamos falar do 3D Max. 3D Max é um dos programas mais utilizados hoje dentro do mercado.
Ele é, sem dúvida, o que todo mundo utiliza para poder fazer a parte de maquete eletrônica, justamente pelo seu vínculo com alguns renderizadores que são muito bons no mercado, que é o V-Ray e o Mental Ray. O V-Ray, ele é particularmente considerado por mim o segundo renderizador, o segundo melhor renderizador do mercado hoje em dia para você fazer uma imagem de foto realística. Em primeiro lugar, você tem o Mental Ray. Só que a gente tem que, mais para frente a gente vai ver que existem certas variações entre um renderizador bom, com as suas configurações e etc, etc. A gente vai ver mais para frente, ok? Então, 3D Max é o que mais se utiliza, é utilizado tanto para fazer trabalhos arquitetônicos, para fazer trabalhos de personagens para jogos, para fazer modelagem para objetos, para fazer maquetes eletrônicas, não só maquetes eletrônicas para arquitetura, mas maquetes para desenvolvimento de produto, onde você estabelece um objeto e você cria ele dentro. Ele tem essa facilidade de modelagem orgânica, que eu gosto muito dele. Uma coisa que eu não gosto é que ele é um programa que ele é da Autodesk. Eu não gosto das características visuais de trabalho dele, que é muito parecido com a do AutoCAD, que é uma forma meio dura de se trabalhar. A parte de modelagem dele, se diferencia também da parte do SketchUp, que tem uma modelagem mais intuitiva. A modelagem do 3D Max é uma modelagem um pouco mais dura, menos maleável a princípio. Para quem não conhece muito o programa, é mais difícil de você começar a trabalhar do que dentro do SketchUp. Ok? Aqui a gente tem um videozinho de uma modelagem acelerada, de 11 minutos e 46, que quem quiser pegar aí para assistir mais para frente, para ver como é que funciona, como é que trabalha os corpos do menu, como que essas coisas acontecem. Mesmo que acelerado, a gente consegue ter uma ideia das funções que ele está utilizando. Como que ele cria, a gente pode perceber que ele cria todos os objetos a partir de um cubo ou a partir de um plano. Não é a mesma coisa que o SketchUp, que a gente pode gerar a partir de um 2D, já começar a subir a volumetria. Os controles a parte de volume, a extrudação, essas coisas a gente tem uma certa métrica, mas eu acho que a métrica utilizada no SketchUp é muito mais prática para modelagem assim paramétrica, né? Mas é aquele negócio, cada programa que você utiliza, você tem uma vantagem a partir do momento que você conhece em profundidade esse programa. Então, não existe um programa ruim ou um programa bom, existe um programa que você sabe mexer, ok? Então vamos para o próximo. O Maya, a gente tem aqui que é também da Autodesk, é um outro produto de modelagem também, só que é diferenciado do 3D Max, que ele tem uma modelagem ele tem uma boa modelagem orgânica, mas ele ainda tem uma fragilidade em você fazer a modelagem dele de um personagem, por exemplo, onde você vai colocar um caractere ali, vai fazer uma modelagem muito mais orgânica a partir como aquelas resenhas que a gente pode ver quando eles estão explicando a parte de modelagem em massa, sabe? Quando você faz uma modelagem no barro, essas coisas, você consegue fazer isso dentro do Maya. Ou até mesmo a gente vai ver alguns programas para frente, tem o ZBrush que trabalha nas mesmas condições. Eu prefiro o ZBrush ao Maya para esse tipo de trabalho, é claro. Então aqui a gente tem também uma modelagem acelerada. A gente dentro do mercado, muita gente utiliza o Maya para fazer esse tipo de modelagem, que é uma modelagem orgânica e voltada mais para animação. Então você tem uma facilidade, porque se você perceber na hora que ele for trabalhando, ele trabalha de uma forma mais inteligente nessa parte orgânica. Ok? Vamos ver aqui mais para frente. Bom, quem quiser ver o vídeo mais pra frente. A gente tem o Rhino, que é um programa de modelagem também Pra falar a verdade, eu não sei qual que é a produtora do Rhinoceros, mas o Rhino é um ótimo programa, complexo, não é um programa que você pega e começa a trabalhar já de cara.
é um programa que você tem que dar uma estudada mais afinco para poder começar a fazer alguma coisa que seja valoroso. Então eu desacredito que seja um programa para iniciantes. Eu gosto bastante porque ele tem a função orgânica dele é muito boa. Quando você passa a fazer uma modelagem orgânica, onde precisa de uma tipo, seja uma malha mais orgânica, ele tem uma qualidade muito boa para você trabalhar essas malhas. Então, vou colocar aqui um pouquinho mais para frente. Olha lá, ó, aqui já começa a sair o que a pessoa está vendo. Esse tipo de modelagem que ele está usando, que a pessoa está utilizando aqui no vídeo acelerado, é uma modelagem por planos, onde a gente determina os planos do objeto que a gente quer, né? Então a gente coloca uma elevação, uma planta e uma elevação frontal, uma lateral, uma frontal e uma planta, e trabalha na composição desses volumes, interseccionando esses volumes. Na verdade ele está trabalhando com as 3 imagens, mas as 3 imagens estão trabalhando num só volume. Ok? Quem quiser dar mais uma olhada, procurar um pouco mais sobre o Rhino, pode dar mais uma olhada mais para frente. Ou se quiser fazer algumas perguntas depois, também mandar algumas perguntas para mim. O ZBrush. O ZBrush é o programa mais utilizado hoje para você fazer um personagem. Por exemplo, você vai fazer um personagem para jogos, ou vai fazer um personagem até mesmo que ele foi utilizado para desenhar alguns caracteres do Senhor dos Anéis. Ele é muito bom. Assim como na modelagem Clay, que você tem ali várias técnicas que você se utiliza para poder gerar esses modelos orgânicos, dentro do ZBrush você tem infindas técnicas, você tem bilhares de técnicas que você pode utilizar para fazer modelagem. Você pode fazer modelagem por adicionando massa ao modelo e fazendo a formatação disso, retirando massa do modelo e fazendo a formatação disso, gerando um volume básico, e a partir desse volume básico você compor o resto do objeto, fazendo por sulcos, por retirada de volume ou por acréscimo de volume. Eu acho sensacional. O ZBrush é um programa que deve ser estudado para quem quer trabalhar com esse tipo de coisa. É um dos principais programas a serem trabalhados, a serem estudados para trabalhar os seus modelos, principalmente para modelos de caractere. Tem uma modelagem acelerada. Quem precisar de algumas coisas, eu tenho alguns outros cursos específicos com algumas técnicas de modelagem pelo ZBrush. É só me pedir que a gente vai estar fornecendo. Okay? O bom do ZBrush é que ele trabalha com essa modelagem que ele faz, esses sulcos. Ele trabalha num formato muito parecido com o Photoshop, onde você escolhe a pinça que você vai estar utilizando para poder fazer essas ranhuras, para fazer essa retirada. Então você consegue dar uma textura para dentro, para a malha, que é muito sensacional. Ok? Quem precisar de mais informações sobre o programa, é só entrar em contato, a gente passa para frente. Como aqui a gente está vendo só as potencialidades, quais são os programas que existem, então a gente pode ver isso mais para frente com as dúvidas que alguém tenha e possa estar me enviando. O AutoCAD. O AutoCAD a gente tem dentro do AutoCAD da Autodesk. A Autodesk se propôs a compor vários programas para esse tipo para vários tipos de trabalhos dentro desse nicho de mercado, onde a gente tem o Autodesk. Aqui a gente está colocando o Autodesk Mechanical, que aparece que a gente tem não só a criação de um modelo, mas toda a física que compõe esse modelo que você está criando. Por exemplo, você vai querer construir um motor, você consegue fazer a modelagem desse motor, criar as características funcionais desse motor e fazer com que ele funcione virtualmente, para ver se ele está funcionando ou não. É uma tecnologia muito mais avançada, onde você tem que ter, para que você tenha uma experiência agradável de criação dentro dele, você tem que ter um conhecimento mais profundo sobre mecânica e essas coisas todas. Mas ele tem também a versão AutoCAD 3D, que você pode construir uma maquete eletrônica da mesma forma que você consegue construir dentro do 3D Max, dentro do SketchUp, dentro do ZBrush. Você consegue fazer dependendo do jeito que você do nível de habilidade que você tem dentro do programa. Okay? Ele tem vários outros que podem fazer também modelagem, e
que são específicos para certos nichos. Então a Autodesk ela cria esses programas que são específicos para certos nichos para criação de modelos 3D, né? Aqui a pessoa está fazendo a mesma técnica que a pessoa estava utilizando para fazer a modelagem lá no Rhinoceros, a pessoa tá usando aqui para poder fazer a construção desse modelo, desse tanque, da mesma forma que está fazendo lá. Então a técnica utilizada é a mesma, com um programa diferente. Olha lá, a gente tem as duas elevações, uma planta, ele fica variando o modelo dentro dessas três vistas. Ok? O Blender, que é o único programa do mercado, o único programa do mercado, não digo o único programa do mercado porque existem outros programas gratuitos como ele para fazer a modelagem, mas com a qualidade que tem a modelagem do Blender, não existe outro programa gratuito no mercado. O SketchUp ele tem essa versão gratuita, mas ele não é uma versão como o Blender, que é totalmente aberta. Ele não tem uma versão gratuita e uma versão Pro. Não existe isso. O Blender é totalmente gratuito e é por isso que hoje em dia muita gente que trabalha com programação e criação de maquetes eletrônicas para trabalho, para venda, ou até mesmo para jogo, ou para trabalhar, para fazer essa modelagem e jogar para dentro de uma engine, que a gente vai ver o que é mais para frente também. Eles se utilizam do Blender porque o Blender, como ele é um programa gratuito, você pode construir e utilizar o que você construiu dentro do Blender para comercialização. Você não tem que pagar para ninguém. Então, tipo, você cria e vende o produto que você criou sem um custo real, né? Eu nunca trabalhei com o Blender. Já conversei com muita gente que trabalhou com o Blender. Acha que a modelagem dele é uma modelagem boa, agradável de ser feita. É uma modelagem que, assim como quando você trabalha com Rhino, quando você trabalha com 3D Max, não é uma coisa que um programa que você pega e começa a trabalhar. Você tem que correr atrás de algumas coisas, aprender alguns comandos para poder executar os seus modelos ali dentro. Mas, pelo que me disseram, é um programa muito fácil de ser aprendido. Não é difícil de você criar conhecimento e habilidade para poder construir um modelo dentro dele. Ok? Para quem quiser, é só entrar no site da Blender para poder baixar o programa é gratuito, como foi dito antes. Então, é só correr um pouquinho atrás que consegue aprender fácil. Mais para frente aí eu estou construindo alguns trabalhos, a gente pode até conversar para quem tiver interesse de fornecer algum material para auxiliar no começo dessa aventura. O Vectorworks é um programa que no momento o Brasil, a América Latina está começando a entrar num sistema que é o sistema BIM, que é o sistema de informação integrada dentro de um modelo. O Vectorworks, o Revit, o ArchiCAD são programas que compõem esse sistema. O que esse sistema traz? O sistema ele traz, além da maquete eletrônica, você tem toda a composição do projeto eletrônico, do projeto elétrico, do projeto hidráulico, do projeto estrutural, tudo na mesma maquete, para que a gente possa compor, fazer a composição, fazer a visualização do todo, aonde uma hidráulica bate com a estrutura, que não bate com a elétrica, e essas coisas todas. Então, é um modelo onde a gente tem muito mais informação do que apenas o volume do objeto. Além de você ter toda essa facilidade, essa composição e essa integração de projetos, você ainda consegue uma coisa que nos programas de modelagem 3D antigos a gente não consegue. Até mesmo com o 3D Max a gente não consegue isso, que é a integração com a parte documental de um projeto. Por exemplo, você faz um projeto de um palco, ou um projeto de uma casa, de uma residência, um projeto de uma reforma, isso modelado em 3D da forma que você quer, e com algumas configurações, algumas ações que você tem dentro do programa, você consegue gerar algum documento, uma planta baixa, um corte, uma elevação, uma perspectiva específica para que você possa estar demonstrando para o executor. Essas coisas não existiam dentro dos programas 3D e estão sendo incluídos a pouco dentro
na verdade, agora todos os programas que trabalham com 3D voltado para arquitetura, ou para mecânica, ou para design, eles já estão vindo com essa ferramenta de auxiliar na geração da parte documental desse projeto, o que acelera bastante o nosso trabalho. A gente tem aqui também uma outra modelagem acelerada do programa. Aqui é uma explicação das funcionalidades novas que vem junto com o Vector, né? Ele mostrando como que a gente pode trabalhar numa versão 3D disso. O Vector é um programa que eu ultimamente estou trabalhando muito e eu acho muito agradável, por causa do vínculo que ele tem com não só né, do vínculo que ele tem com essa parte documental, mas da criação. Você pode fazer todos os seus objetos, você pode construir a sua maquete eletrônica ela toda em 3D, mas ele te possibilita utilizar também a parte 2D dentro da composição final. Por exemplo, você tem uma maquete eletrônica onde você vai gerar um 2D. Só que dentro do 2D você precisa acrescentar algumas coisas que não precisam estar na maquete eletrônica, que é um objeto 3D. Ele te possibilita fazer isso, o que é muito bom. Hoje em dia ele tem uma conexão já com o cloud, então toda a parte de cálculo, essas coisas, você pode fazer ele via cloud, você não precisa fazer dentro do seu próprio computador. Ele tem uma máquina de renderização, que é a máquina de renderização do Cinema 4D, que também auxilia na parte da cloud, que é toda a parte de cálculo de renderização, você pode jogar direto para o cloud. O cloud é que faz o cálculo de renderização, é feito tudo nas nuvens para gerar a sua imagem final. É muito bom o Vector. Eu recomendo o aprendizado para quem quer trabalhar com a parte de maquete eletrônica vinculado à parte documental. Ok? Quem quiser mais, assim como todos os outros programas, é só entrar em contato. O ArchiCAD, que trabalha da mesma forma que o Vectorworks e o Revit, o ArchiCAD ele tem a possibilidade também de você trabalhar a parte 2D aliado ao 3D. Você pode fazer essa composição também, ele não te bloqueia isso. Eu não tenho muito conhecimento porque eu não trabalho com o programa, não gosto de trabalhar com o programa, mas quem trabalha com o programa fala que o programa também não é uma coisa complicada de se utilizar. Até mesmo porque a parte de desenvolvimento do modelo 3D, ele se faz, nessa última versão que saiu do ArchiCAD, ele se faz da mesma forma, tem a mesma ideia, a mesma usabilidade que o SketchUp. Então você tem um trabalho, uma navegação 3D dentro dele, que é muito fácil e muito prática de ser feita. Ok? Mas assim, como qualquer outro programa, você precisa ter um conhecimento básico antes de começar, senão você vai começar a se debater lá dentro e vai acabar desistindo do programa da mesma forma, qualquer outro programa que você tenha. Ele tem já também, assim como o SketchUp, uma forma de você colocar uma geoposição, localizar o terreno que você está utilizando para poder implementar essa maquete eletrônica. Eu mesmo eu gosto de falar assim, quem trabalha com maquetes eletrônicas tem que ter o conhecimento de quase todos os programas, ou pelo menos ter conhecimento que existe o programa e saber como que funciona a interação entre um e o outro, e escolher qual o melhor programa de modelagem que você utiliza e qual o melhor programa de renderização que você utiliza, para estar utilizando vários programas ao mesmo tempo e não ficar apenas bitolado em um programa só. Ok? Quem quiser mais informações, agora já sabe que existem os programas, pode estar me perguntando, assim como qualquer outro. O Revit. O Revit é o programa de modelagem no sistema BIM mais utilizado dentro da América Latina. Por isso que a gente tem, e ele vem crescendo bastante. Eu não gosto muito por causa que ele trabalha única e exclusivamente com os objetos 3D. Você não consegue fazer uma composição de 3D com um 2D. Você tem que construir, você precisa fazer uma esquadria, você tem que construir a esquadria para poder gerar um documento, para poder fazer um corte, uma planta, uma elevação ou qualquer coisa que você precise desse objeto. Eu não gosto desse tipo de travamento. Eu gosto de ter um pouco mais livre. Mas, para quem está começando, vai achar muito mais fácil começar com o programa Revit,
porque existe muito mais material didático dentro da internet para você estar aprendendo coisas novas, ou pegar alguma biblioteca de esquadria, uma biblioteca de cadeira, essas bibliotecas de objetos para fazer a composição dos ambientes, muito mais fácil do que qualquer outro programa. É claro, retirando o SketchUp, que não trabalha com parte documental. No sistema BIM, o programa mais utilizado, que tem mais documentos para aprendizar, para que você possa aprender a mexer no programa, hoje em dia é o Revit. Ok? A gente tem aqui também um trabalho, uma gravação, uma filmagem de uma pessoa trabalhando dentro dele. Você pode ver que ele também trabalha a parte funcional, visual do programa aqui. Ele é muito parecido com todos os programas da Autodesk. Ok? Quem quiser mais informação, só correr atrás ou me questionar. O Cinema 4D. O Cinema 4D ele é um programa que ele é muito mais utilizado para renderização do que para modelagem. Normalmente as pessoas criam seus modelos e colocam para dentro do Cinema 4D para poder fazer uma renderização de uma imagem estática ou de uma animação. Mas eventualmente o programa também tem a possibilidade de fazer um modelo. A modelagem dele não é tão eficiente quanto os outros programas. Você consegue fazer qualquer coisa em qualquer programa, como eu já disse anteriormente. Mas ele não é específico para isso. Por isso que quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente recebe um projeto para ser desenvolvido um modelo, a gente tem que avaliar qual é o modelo, o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo fazer um objeto, uma maquete eletrônica, a gente está querendo fazer um caractere, um personagem. Qual é o objeto que nós queremos desenvolver? A partir do momento que a gente cria essa necessidade, a gente tem que ver qual é o programa que mais se adequa, qual vai me dar mais agilidade para criar esse objeto. E daí sim escolher o programa, para pegar o programa para poder trabalhar o modelo dentro. Eu vejo dessa forma, eu acho que é assim que as pessoas deveriam analisar todos os programas antes mesmo de começar a trabalhar com ele. Ok? Por isso que quem trabalha profissionalmente tem que ter conhecimento de todos os programas. Porque se chega um personagem, você tem que saber que o personagem não deve ser feito, modelado dentro do SketchUp ou do 3D ou do Rhino, por exemplo. Você tem que partir para um projeto dentro do ZBrush, onde você vai trabalhar muito mais fácil, muito mais rápido e vai ter uma qualidade final muito maior. Ok?